Oi, gente! Eu sou a Beatriz e eu sou a Papi, mamãe. Olha que bonitinha. Famosa cardíaca de Taubaté. Né, mãe? E hoje eu vim pra mais um vídeo. Voltei. No vídeo passado eu tinha falado que eu comecei a ter a depressão por causa do cisto perinodal. E vim esclarecer algumas coisas pra vocês. Enfim, vamos começar do início. Eu tenho depressão e eu tenho ansiedade. Então, eu vou começar com a ansiedade, que eu me lembro de ter desde muito pequena. Sempre sofri muito com ansiedade. Eu lembro de pequena, assim, 4, 5 anos, minha mãe falar: amanhã vai ter festinha de fulana. E aí eu não dormia a noite inteira. Se ela falava uma semana antes, eu já começava a passar mal uma semana antes. Já começava a vomitar, ter febre. Então a ansiedade, ela sempre esteve muito presente na minha vida. Isso depois que eu fui crescendo, obviamente, só foi piorando. A tendência nunca é melhorar, né? Então, depois foi semanas de provas, eu não dormia, eu não descansava. Era horrível. Eu lembro até especificamente, meu pai trabalhava num hospital e todo fim de ano eles promoviam uma festa, né? E aí eu lembro de um certo final de ano que minha mãe acabou falando uma semana antes, tipo, sábado vai ter a festa lá. E eu lembro que eu amava ir na festa desse hospital. E aí eu lembro que eu fiquei tão ansiosa, que eu tive virose. E eu creio que seja muito do emocional, né? Que muitas vezes das coisas que eu tive foi mais emocional do que do meu próprio corpo mesmo. Então a minha ansiedade sempre começou desde muito cedo. Foi assim. A depressão, ela veio mais ou menos quando eu tinha uns 10, 11 anos. Foi uma época muito difícil da minha vida, que eu comecei a sofrer bullying na escola, porque eu tinha muita espinha no rosto. Eu tenho ainda um pouco, mas bem pouco do que era antes. E essas espinhas eram hormonais, né? Porque eu tenho ovário policístico. Nossa, muito cagada, né? Espinodal, ovário policístico, depressão, ansiedade. Mas tá bom. E aí, por conta disso, me dava muito espinha. E aí, eu comecei a sofrer bullying na escola. Me chamavam de vulcão. Olha que apelido fofo. Enfim. E aí, eu ficava muito triste, muito magoada. E nesse mesmo tempo, aconteceu uma coisa aqui em casa, tipo, horrível. Que foi assim... Que aí começou minha depressão real. Até então, eu não tinha. Colocaram fogo na minha casa, que é assunto para outro vídeo, porque a história também é muito grande. Mas colocaram fogo aqui em casa, não foi acidentalmente, foi propositalmente. Então, para uma criança de 10 anos, isso assusta muito. Na época eu não lembro se eu tinha 10 ou 11 anos. Eu acho que eu tinha 10. Enfim. E aí eu lembro que depois disso, minha depressão atacou. Eu comecei a me sentir muito... eu só queria ficar deitada, sozinha, eu não tinha ânimo pra nada, eu não tinha vontade pra nada, eu só chorava, eu não gostava de sair de casa. Até hoje eu não gosto de sair de casa, mas isso é um eu mesmo. Mas eu lembro, tipo, muito disso. Para uma criança de 10 anos, isso não é normal. Eu não queria brincar na escola por conta do bullying e por tudo que tava passando aqui em casa. Eu comecei a ficar muito quieta na minha, não tinha muita amizade, não queria conversar. Eu não falava o que tinha acontecido pra ninguém aqui em casa. Eu lembro que na época eu já fazia psicóloga, porque na escolinha que eu estudava, a dona começou a achar muito
antes de todo esse acontecimento, a dona da escolinha, que era uma escola bem pequenininha, já tinha falado pra minha mãe me levar na psicóloga, porque eu tava com uns comportamentos não normais, né, pra minha idade, de uma criança de 10 anos, assim, muito quieta, não tava querendo conversar. E eu lembro que a psicóloga, sei lá, eu fiz 1 ano com ela, e aí ela falou, chamou minha mãe e falou, vou dar alta pra ela, porque ela não tem nada, é uma criança normal, tipo, não tem nenhum fato na vida dela que ocorreu, porque eu não contava pra ela porque eu tinha medo, entendeu? Então minha mãe falou, nada, a gente tá, assim, passando 1000 coisas, ela tá sofrendo bullying na escola, e eu simplesmente não contei, eu não me sentia à vontade, eu não conseguia contar, eu era uma pessoa muito fechada pra mim. Hoje é completamente diferente, hoje a pessoa fala oi, eu já passo minha vida completa, né? Acaba sendo uma coisa boa, porque eu sou assim, é aquilo, não vou esconder nada, eu sou super transparente. Mas isso antes pra mim era um problema imenso, assim. Então a depressão e a ansiedade me acompanhou desde aí. E a ansiedade sempre esteve presente, sempre foi parça mesmo, amiga, muito colega. Sofri muito com ansiedade no colegial, prova, Enem, FUVEST, nossa. Semanas de prova, misericórdia, eu não ficava sem dormir, passava mal. Nossa, acho que no terceiro colegial eu passei muito mal. Eu quase não fiz, eu só fazia segunda chamada no terceiro colegial, porque eu sempre passava mal na semana de prova. Era começar a semana de prova, eu tinha alguma coisa. Sempre me dava alguma coisa. Então eu sofri muito no terceiro colegial por conta da ansiedade. A depressão também começou a pegar depois do terceiro colegial, mais forte. E até então não tratava com remédio, era só terapia e tudo mais. Então é mais complicadinho, né? Porque depois que aí eu fiz 18 anos que meus pais e os médicos acharam melhor entrar com medicação, porque viram que não ia ter jeito, né? Já tinha tentado começar a fazer academia, terapia, já fazia. Não tinha mais o que eles colocarem na minha vida pra tentar tirar a depressão e a ansiedade que eu sofria. Então, foi a partir desse momento que sim, sou tratada com remédio e pra mim não tem problema nenhum dizer isso. Tem algumas pessoas que são super contra e que não acham certo. Mas, gente, sério, nem vou falar nada. Mas comecei a tomar medicação. Eu tinha 18 anos, que era uma medicação bem fraquinha. E aí eu parei porque eu vi que eu tava melhor. Falei... Porque assim, a medicação ela demora pra entrar no seu organismo, de fato. Ela demora muito pra entrar no seu organismo. Tipo, 1 a 2 meses pra você se acostumar. E às vezes não é a medicação certa. E é todo um processo. Então, eu comecei a tomar uma medicação. Aí melhorou até ok. Falei, eu vou parar de tomar. Não é nada a ver, eu não vou tomar mais. Parei de tomar. Aí quando foi ano passado, não, em 2018, que eu fiz a cirurgia de cisto pilinodal, que foi que eu fiquei muito mal. Eu chorava, tipo, toda hora, todo dia, todo momento. Era uma coisa horrível, era um vazio sem tamanho, era uma coisa sem explicações, era horrível. Então, a princípio, o médico, né, eu não tratava nessa época nem com psiquiatra e eu não tava nem com psicóloga, porque eu não podia sair de casa.
E a gente não sabia que, tipo, tinha psicólogo online, essas coisas. E aí o médico falou, não, é porque é muita dor, é difícil, né? É assim mesmo. Mas não é, tá? A partir do momento que você chora todo dia, toda hora, que você não tem motivação, por mais que você esteja passando por um momento difícil ou alguma coisa do tipo, não é justificativa. A partir do momento que você não tem motivação pra nada, que você só quer chorar e ficar em cima de uma cama, isso não é normal. E aí o médico falou, não, é normal, é assim mesmo, da cirurgia. Mas não era normal, né? É o que eu falei. Então, depois que passou tudo isso, que eu voltei a fazer psicóloga e eu tava fazendo com uma certa psicóloga, não me adaptei muito bem. E aí eu comecei a fazer com uma psicóloga, que é a psicóloga que me trata até hoje, que é uma pessoa maravilhosa, que assim, que mudou completamente minha vida, que é a doutora Elaine. Depois eu vou deixar aqui o cartãozinho dela, que é uma pessoa maravilhosa. E aí eu comecei a tratar com ela, porque eu tava ruim, eu tava muito ruim, muito ruim, muito ruim, muito ruim. E aí comecei no psiquiatra também, tá? Psiquiatra não é coisa de louco. A gente tem que parar de tratar a depressão como se fosse uma coisa absurda, como se fosse uma coisa horrível. Ai, meu Deus, eu tenho depressão. Nossa, fulano tem depressão, que horror. Gente, depressão é uma doença como qualquer outra. É uma doença como diabetes. É normal. Ela não tem cura, ela tem tratamento. A partir do momento que você aceitar que você tem depressão, que você tem ansiedade, que você precisa de um tratamento, você vai ver que sua vida vai começar a funcionar. A partir do momento que você se recusa a tudo, que você não aceita aquilo que você tem, é muito difícil. Então, é igual diabetes. Você tem diabetes? Beleza. Você vai tomar um remédio. Você sabe que você não pode comer tal coisa, assim, assim, assado. Assim é a depressão e a ansiedade. Você sabe que você tem a depressão, que você precisa fazer terapia, que você, em alguns casos, precisa tomar remédio. E é isso, gente. As pessoas tratam a depressão como se... Nossa, você viu? Fulano tem depressão, que horror. Nossa, fulano, olha, com depressão. Gente, depressão não é falta de fé, porque senão Padre Marcelo e Padre Fábio de Mello são padres, né? E também tem pastores também com depressão e tudo mais, e crise de ansiedade. Então não é falta de fé, não é falta de nada. A depressão ela pode ser causada simplesmente geneticamente, normal. A minha, assim, o meu, eu creio que seja um pouco da genética e um pouco de fatos que aconteceu na minha vida. A minha mãe tem depressão, as minhas duas avós têm depressão, então, geneticamente, eu. Então, normal. Acontece, às vezes a pessoa não teve assim que aconteceu, mas tem depressão. E é normal, gente. Para de tratar como se fosse um bicho de 7 cabeças, sabe? E aí eu comecei a tratar com a doutora Elaine, foi que aí minha vida começou a mudar e começou a andar pra frente. Comecei a fazer tratamento com psiquiatra, tomar medicação. No começo é muito difícil, porque você acha que a medicação não tá fazendo efeito, que passa um mês, você ainda tá lá e mal e triste, ruim, mas demora, tá? A medicação, sim, ela demora um pouco pra entrar no organismo, às vezes ela não se adapta. Eu troquei de medicação, se eu não me engano, 3 vezes, porque a medicação não se adaptou bem ao meu organismo, nem eu a ela. Então eu troquei umas 3 vezes. E agora tá tudo bem. Eu ainda tenho crise de ansiedade, sim, é uma coisa que ainda eu venho lutando, mas bem menos do que antes.
E pra mim eu já sei quando eu tô entrando em crise, como que eu tenho que fazer. Já é uma coisa que, tipo, já me adaptei, a gente já tá super amigas. Tipo, ela começa a dar, eu falo, amiga, você vai ficar aqui mesmo, sabe? Você não quer ir embora? Sei lá, a gente marca outro dia pra você vir. Então é legal a partir do momento que você aceita que você tem depressão, que você tem que tratar e que tá tudo bem, sabe? É uma doença como qualquer outra. Então, esse foi o vídeo que eu quis fazer pra vocês, falando sobre a depressão. Eu abri no meu Instagram, no meu Instagram algumas perguntas. Eu vou fazer um outro vídeo pra não ficar muito extenso o vídeo, senão fica muito cansativo e muito chato. Só dei uma introdução aqui pra vocês da minha depressão e da minha ansiedade. Espero que vocês tenham gostado. E um beijo, até o próximo vídeo das perguntas. Um beijo, dá like, compartilha com seus amigos, compartilha com aquele parente seu que acha que depressão não existe, tá? Fala assim, existe sim, é normal, todo mundo tem, todo mundo não, né? Algumas pessoas são escolhidas pra ter e tá tudo bem, tá bom? Então, um beijo, minha mãe falou pra eu mandar um beijo pra ela no começo do vídeo, mas vou mandar no fim. Um beijo, mãe, te amo. Um beijo pra vocês, dá like, compartilha e até o próximo vídeo.